Opa, economia! E agora? E agora a gente faz o resumo do que foi o nosso programa nessa semana, falando de economia, falando de negócios, falando de empreendedorismo. E no programa desta semana recebemos o Robson Evangelista, ele que é consultor em gestão financeira empresarial e nos falou sobre a importância do gesto de delegar. E a gente começa o programa vendo o quanto é importante essa postura do gestor em delegar as ações, delegar as funções. Todo mundo fica pensando assim, né? Preciso fazer um projeto, quero ganhar dinheiro, e aí começa a ganhar dinheiro. Aí começa a acontecer, aí o projeto começa a dar certo. E aí é nesse momento, Robson, que começa a dar tudo muito certo, é que pode acontecer algo de muito errado se a pessoa não começar a se atinar para alguns pontos, né? Perfeitamente. Quando as coisas começam a engrenar, né, a dar certo no âmbito financeiro, no número de clientes, no número de produtos, aí as questões de gestão, de processos, principalmente no fluxo de caixa, começa a fazer uma bagunça, você começa a empresa emprestar dinheiro para a pessoa física emprestar dinheiro para a pessoa jurídica, e aí vira uma bagunça infernal para o empreendedor administrar aquilo como um todo, né? Legal, né? É bom você falar isso, é interessante porque a finança, as finanças elas já começam a dar errado quando a pessoa, aí vamos falar primeiramente aqui do microempreendedor, né? Quando ele começa a pagar o estoque com dinheiro físico, não tem uma divisão. Mas pensando no grande, né, no que diz respeito ao crescimento e tudo mais, você sempre vê que tem uma organização financeira, sempre nas grandes empresas, nas médias empresas que a gente convive no dia a dia, a gente percebe que sempre tem aquela figura ali dos sócios, que é o empreendedor, que faz acontecer, que vende, que faz a coisa com o cliente, e tem aquele outro sócio que tem um perfil financeiro. Não que seja sócio, não é necessariamente seja sócio, mas é preciso delegar alguma pessoa para cuidar dessa questão financeira, perder um pouco o medo no que diz respeito a isso? Com certeza, isso é uma coisa que o brasileiro traz aí há muitos anos, de guardar tudo e ter medo das questões ligadas ao financeiro. E hoje os bancos, os sistemas, eles dão um know-how, um suporte muito grande para os empreendedores não terem esse tipo de medo. Você está falando aí de um sócio, de uma empresa. Eu, inclusive, trabalhava numa empresa, né? Uma agência de talentos, e hoje eu sou um sócio dessa empresa de talentos, exatamente para cuidar da parte financeira. O rapaz que era o sócio majoritário da empresa, ele é uma mente criativa, e ele, Robson, eu preciso de alguém aqui com a sua visão administrativa, financeira, porque isso eu não dou conta. E ele delegou, e graças a Deus estamos indo bem, somos a maior agência de Minas Gerais hoje, e vamos crescendo. Qual que é o nome da agência? Máxima Agência de Modelos e Talentos. Legal, então você tem, aí você faz um casting ali para as segurações, para os eventos. Exatamente, para propagandas, a gente faz para festa, locutores, muitos personagens de vários propagandas que estão na mídia hoje são feitas lá pelos nossos agenciados. Interessante, velho. Bom saber. Já tem uma outra pauta. O Robson é bom, que ele é uma chuva de pauta, né? Daqui a pouco a gente vai ter essa agência para falar também. Esse trabalho seu com a agência eu não conhecia. Conheço bem já esse seu trabalho como consultor em gestão financeira empresarial, que é, de certa forma, acompanhar a empresa, né? De ter um caminho. Me conta aí um case legal de alguém que, de repente, você já assistiu, né, no seu projeto, que estava muito bem engrenado, como eu citei aqui no exemplo, né, em termos de vendas, mas que estava com o caminho ali, o tubo ali do financeiro meio desorganizado. Temos vários cases para falar a respeito disso, inclusive a gente
tá montando aí um curso voltado para isso, exatamente por causa desses cases. Mas eu vou citar aqui o iVidros, é uma empresa aqui de Belo Horizonte que estava em desenvolvimento. Ela pegou um novo produto chamado MVA, que é os móveis em vidro e alumínio, e deslancharam a vender bastante. E eles estavam um pouco perdidos, principalmente com essa questão financeira e administrativa. Chegaram para a RE Gestão Empresarial, a gente analisou a situação como um todo, fez um planejamento, tem feito tratativas mensais com eles e eles continuam crescendo, continuam avançando e agora sim, de forma organizada, consolidada. Outro dia mesmo, é um casal, que são sócios, a esposa me ligou e falou assim, Robson, eu quero começar a fazer algum tipo de investimento. Olha o nível que a empresa já chegou, que já está conseguindo fazer aquelas economias para fazer a reserva de emergência da empresa. Então, foi um case de muito sucesso de um pessoal que já estava avançando, porém de forma desorganizada, não entendia muito os custos da operação, as despesas fixas da empresa, como era a retirada pro labore dos sócios, que são um casal. Então, a gente foi estabelecendo esses processos, essas regras dentro da empresa, e com isso eles avançaram ainda mais e tenho certeza que em breve vão ser uma das referências aí em MVA, em vidros, em Belo Horizonte. Ou seja, tinha demanda, tinha caminho, mas a pessoa estava ali com o financeiro desorganizado. E eu sei que é difícil a gente dar um passo a passo num programa de televisão, até porque a gente não está num Telecurso 2000, lembra, gente, do Telecurso 2000? Verdade. Mas ainda tem, né, o Telecurso 2000. Quem vai lembrar muito é o Rafa, que acompanha tudo quanto é tipo de coisa na televisão, nosso diretor aqui. Que lembra, assiste tudo, vê todos os programas, acho que ele vai contar para mim no intervalo se tem o Telecurso 2000 ainda. Mas tem um passo a passo, tem o despertar que a pessoa tem, assim, a pessoa que está nos assistindo agora, é aquele momento que a gente pode salvar a vida de alguém, uma vida empresarial de alguém. O que a pessoa tem que começar, qual que é o primeiro despertar para ela cuidar da vida financeira da empresa dela? Ô Fabiano, vamos lá. O primeiro passo é abrir a empresa. Abriu a empresa, se você tem expertise em ser dentista, em ser fisioterapeuta, em fazer os doces, em instalar vidros, procure um especialista de outra área para poder te assessorar. Eu criei a RE Gestão Empresarial em função disso, para assessorar pequenos, médios empreendedores que não têm que cuidar dessa parte financeira e não precisam ter essa expertise. Então procure ajuda com preço baixo, você consegue encontrar profissionais hoje, sistemas que conseguem te assessorar. O que você está dizendo é o seguinte, desde o início, o ideal era que uma empresa começasse já com alguém que fosse um consultor financeiro, alguém com esse setor administrativo financeiro meio que já delegado. Exatamente. Por quê? Porque quando você começa errado, e eu pego muitos clientes no meio do caminho, a situação no meio do caminho é muito mais complexa e demora muito mais tempo para você arredondar a bola, para a empresa realmente começar a crescer. Se você já começa da forma correta, você já começa a entender essa questão, esses nominhos chatos, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, quais são suas despesas fixas, o meu custo operacional, como é que eu calculo isso? Nosso software lá faz esses cálculos todos para a empresa. Então, se você procura um especialista, e é como eu estou dizendo, hoje, essa expansão do mercado mundial, e aqui no Brasil, existem empresas com preços acessíveis para todo tipo de empreendimento, para todo tipo de empreendedor. Então, você não precisa começar errado, você pode começar da forma certa. Se você fatura menos, você paga menos. Se você fatura mais, você vai pagar mais. E ainda no programa desta semana, a gente trouxe a Deise Silva, jornalista, para falar sobre a importância da assessoria de comunicação e da assessoria de imprensa. A propósito, qual que é a diferença entre o assessor de comunicação e o assessor de imprensa? E por que a figura do assessor é tão eficaz no que diz respeito às marcas, na comunicação dos produtos? Vamos acompanhar. Qual que é a importância da assessoria de comunicação? E aí eu repasso essa pergunta para você, Deise. O que é um assessor de comunicação, um assessor de imprensa? Eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai fazer a diferença dos dois. Isso. Mas o assessor de imprensa e o assessor de comunicação são figuras importantes para vender uma ideia,
vender uma marca. Sim, a comunicação ela é essencial, né, dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte. A comunicação ela é importante a todo tempo, a todo momento. E aí tem um conceito que eu gosto muito da comunicação, que é tornar comum. Então eu tenho que tornar comum essa comunicação, a mensagem que eu quero transmitir. Então, desde que seja, né, por exemplo, se eu tenho uma empresa, desde aquela comunicação que atinja lá uma pessoa que está lá na portaria, que é a carinha, que recebe todo mundo, até a alta hierarquia dessa empresa. Então, tornar comum. Então, assim, a comunicação, ela se faz totalmente essencial. Seja para você comunicar com o seu público interno, com seus parceiros, né, com os seus clientes, seja com o público externo. Então, assim, como que eu vou transmitir, levar a minha mensagem para esse público? Como que eu quero me comunicar? E aí tem a questão da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação. Pois é. Você que está acompanhando o programa pensou assim, gente, que diferença? O Fabiano está falando assessor de comunicação, assessoria de imprensa. Que diferença é essa? Há uma diferença na desse. Muita diferença. A assessoria de comunicação, eu gosto de dizer que ela vai fazer um trabalho muito mais integrado, muito mais conectado. Então, assim, você precisa se comunicar com os seus colaboradores, com os funcionários. Então, assim, você precisa criar uma comunicação específica para esse público, né? Que é aquela comunicação interna. E aí eu preciso me comunicar, por exemplo, nas redes sociais. Então, como que eu vou fazer essa comunicação, né, nas redes sociais? Então, eu tenho um site. Então, se eu vou fazer uma comunicação para os meus colaboradores, vou participar de um evento, como que eu vou levar essa comunicação? Então, eu tenho ali várias estratégias. Então, para cada ponto que eu quero atingir, eu tenho que criar uma estratégia específica. Legal, né? Muito interessante, uma oportunidade para você entender um pouquinho mais sobre a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, tanta coisa legal. A gente vai para um breve intervalo, na volta tem mais coisas bacanas e aí a gente vai falar sobre, de um lado, como não se endividar e como também fazer as compras do sacolão sem sofrer. Será que tem jeito? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.